Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marília Façanha, atualmente estou no terceiro semestre, eu faço parte da Liga de Cirurgia e Anatomia da UES e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre diverticulite para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa Do meu sumário, né? Eu vou falar um pouco sobre anatomia, tentar diferenciar a diverticulose, a diverticulite, falar também sobre a fisiopatologia da doença, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Vamos começar, né, pela parte da anatomia. A gente vai ter aqui a região do seco, o apêndice vermiforme, o colo ascendente, a flexura hepática, a gente vai ter também o cólon transverso, a flexura esplênica, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto. Falando um pouco sobre a irrigação dessas estruturas, né? O seco ele vai ser irrigado pela artéria leucólica, que vai ser um ramo da artéria mesentérica superior. O apêndice vermiforme ele vai ser irrigado por um ramo da artéria leucólica, que vai ser a artéria apendicular. Já o cólon ascendente vai ter a irrigação feita pela artéria leucólica e pela artéria cólica direita, que vai ser também um ramo da artéria mesentérica superior. Além disso, né, o cólon transverso ele vai ser irrigado pela artéria cólica média, que também é um ramo da artéria mesentérica inferior. Aí, diferentemente, o cólon descendente e o cólon sigmoide, eles vão receber ramos da artéria mesentérica inferior, que vão ser as artérias sigmoides e a artéria cólica esquerda. Além disso, a gente vai ter uma divisão do abdômen, que vai ser importante aqui nessa apresentação, por quadrantes. A gente vai ter o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. A gente também tem outras duas divisões, que é uma divisão de 9 quadrantes do abdômen e também por andar, que vai ter o andar superior e vai ter o andar inferior. Mas isso aí a gente vai falar mais em outra aula, porque nessa aqui, esse vai ser o ponto principal, essa divisão de 4 quadrantes. Agora a gente vai falar o que é a diverticulose. Primeiro a gente tem que pensar no tema da aula, diverticulite. O que é a diverticulite? É a inflamação de um divertículo. E o que é o divertículo? O divertículo ele vai ser uma protusão, uma evaginação da mucosa do cólon, que vai acontecer principalmente no colo sigmoide, que, já adianto para vocês, vai ter um diâmetro menor. E isso vai estar muito relacionado com a pressão que a pessoa vai fazer para defecar e vai acabar acontecendo que o cólon sigmoide ele vai ter um acometimento maior. Mas eu vou explicar isso melhor mais na frente. A presença desse divertículo, ela vai configurar como uma condição que se chama de diverticulose. Aqui são os divertículos vistos por meio de uma colonoscopia. E esses divertículos do cólon, eles são pseudodivertículos, ou seja, não são divertículos verdadeiros. Por quê, Marília? Porque a gente vai ter 4 camadas no intestino. Quais são essas camadas? Da mais externa para a mais interna. A mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa, que também pode ser chamada de adventícia. E esses pseudodivertículos, eles não envolvem a camada muscular. Eles só envolvem a mucosa e a submucosa. E aí você vai dizer, tudo bem, temos pseudodivertículos. E esses divertículos do cólon são pseudodivertículos. E eles vão surgir como? Como é que eles vão surgir? Eles vão surgir principalmente do lado mesentérico das tênias cólicas antimesentéricas, na região onde os vasos retos vão penetrar. Por que é nessa região? Como eu já falei, está tudo muito relacionado com força que você faz para defecar, com a pressão que vai ocorrer naquele local. A região onde esses vasos vão penetrar vão ser regiões de fraqueza da parede. Vão ser regiões mais frágeis, ou seja, quando a pressão ali aumenta, a tendência é que seja ali que existem essas protusões. E quando esses divertículos eles são obstruídos, o que acontece? Quando ocorre a obstrução por um pedaço de fezes, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas quando acontece a obstrução desse divertículo por um pedaço de fezes, vai acontecer o quê? Esse processo obstrutivo, normalmente, ele vai ser continuado, ele vai persistir, e ele vai fazer com que haja uma inflamação daquele local. E, ocasionalmente, vai acontecer um edema, e esse edema vai causar um comprometimento do fluxo arterial e do fluxo venoso. E isso vai fazer com que haja ainda mais inflamação, favorecendo ainda mais o processo infeccioso que está acontecendo ali. Aqui a gente consegue observar um divertículo através de uma cirurgia mesmo, e é assim que ele se apresenta. Agora a gente vai falar sobre divertículos verdadeiros, já que a gente passou esse tempo inteiro falando de divertículos falsos. E esses divertículos, eles não vão acontecer no cólon, como eu estou falando para vocês. São divertículos que acontecem em outros locais, digamos assim. A gente vai ter primeiro divertículos de Merkel, que são anomalias congênitas que podem causar obstrução. Então, a criança ela pode se apresentar no pronto-socorro com uma obstrução, e aquilo ser causado por um divertículo de Merkel.
Outra coisa, ele vai acometer geralmente o intestino delgado, principalmente a região do ilho. E ele pode acontecer de ter um tecido heterotópico dentro desse divertículo. Então, ele não é, como eu posso dizer, ele não tem uma luz, como o divertículo colônico tem. Ele normalmente é preenchido por algum tipo de tecido, e em 30% dos casos, aproximadamente, esse tecido vai ser um tecido gástrico. Porque nessa região dos divertículos, na região do saco vitelínico, haviam células pluripotentes que tendem a surgir como tecido gástrico. Outros divertículos que são comuns e que são divertículos verdadeiros são os divertículos esofágicos, que vão acometer geralmente indivíduos de mais de 70 anos, ou seja, uma coisa mais avançada, digamos assim, e eles se apresentam dessa forma aqui, ó, e aqui é através de uma endoscopia, que dá pra observar, e eles acontecem normalmente no trígono de Killian. O que é esse trígono de Killian? Ele vai ser uma região de fraqueza, de fragilidade da parede da faringe, porque na faringe vai haver uma transição entre os músculos. E nessa determinada região vai acontecer uma transição. E nessa transição entre as fibras vai acontecer uma fragilidade ali, e com o decorrer da idade, essa região vai acontecer uma evaginação. E essa evaginação vai provocar os divertículos esofágicos, que são divertículos verdadeiros, porque envolvem as 4 camadas que eu falei. Mais uma vez, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Beleza, a gente já sabe o que é a diverticulose, não só a colônica, mas a gente também sabe de outros tipos de divertículos, mas vamos se atentar à diverticulose colônica e principalmente à diverticulite, que vai ser a inflamação desses divertículos. Como é que vai acontecer? Um pedaço de fezes, que a gente vai chamar de fecalito, vai obstruir, causando realmente uma obstrução, e isso vai ocasionar um processo inflamatório, que vai ocasionar aqueles 5 sinais: a dor, o rubor, o edema, o calor e a perda de função. Quando há essa obstrução, vão acontecer uma série de sinais que a pessoa vai apresentar, que vão ser manifestações clínicas que você pode usar para identificar isso no exame físico. Na diverticulite, ela vai resultar da perfuração de um divertículo colônico, o que vai levar a uma inflamação pericólica, uma vez que existe um extravasamento de líquido fecaloide pelo divertículo rompido. Essa informação eu tirei do Silverton, e basicamente ele está falando aqui de uma diverticulite complicada. Vocês vão entender já o que é uma diverticulite complicada e uma não complicada. A etiologia, barra epidemiologia. Essa condição ela acomete bem mais idosos, e ela se tornou bem mais comum após a Revolução Industrial, que foi quando houve a trituração da farinha. A farinha começou a ser triturada, as pessoas começaram a sair de casa para trabalhar em locais mais distantes, tinham rotinas de trabalho bem mais puxadas, e aí tinham que se alimentar de uma forma mais rápida. Então, o consumo de fibras baixou significativamente e o consumo de carboidrato subiu, fazendo com que as fezes ficassem mais duras. Agora vamos falar sobre a fórmula da pressão, A pressão vai ser força sobre área. E aí, com as fezes mais duras, para as pessoas conseguirem defecar, elas vão ter que fazer mais força. E, falando do cólon sigmoide, ele tem um diâmetro bem menor, bem reduzido em relação aos outros. E é por isso que ele é mais acometido, porque você faz mais força, e como aquela região ela tem uma pressão maior, ela vai ter uma protusão da camada maior também. Então é por isso que ele é mais acometido. As manifestações clínicas. A diverticulose, que no caso se configura só com a presença daquele divertículo, ela vai ser assintomática, ela não vai causar dor, e é isso. Mas na diverticulite, quando há inflamação desse divertículo, aí sim. Aí achados bem específicos, Uma dor no quadrante superior esquerdo do abdômen, aí você já começa a desconfiar. Essa dor ela pode irradiar. Normalmente ela vai irradiar para a coluna, região suprapúbica, nos flancos também é bem comum. Pode causar também náuseas e vômitos, mas também pode causar alteração do hábito intestinal, febre, urgência urinária, a pessoa tem muita vontade de fazer xixi, porque com o edema desse cólon, ele pode acabar comprimindo um pouco a bexiga. Algumas outras manifestações clínicas, A gente pode ter uma massa dolorosa palpável, que você já vai pensar em abscesso. Lembrando daquela ordem do exame clínico do abdômen, Inspeção, ausculta,
percussão e depois palpação, porque os movimentos peristálticos eles podem acabar interferindo na ausculta. Outra coisa que pode ser característica é uma defesa muscular. Mas calma, a defesa muscular ela vai acontecer porque aquela pessoa está sentindo dor. Mas se você perceber que aquele abdômen está em tábua, que não tem uma resposta na musculatura, realmente está muito rígido, isso pode ser um sinal de peritonite, que é a inflamação do peritônio e tal. Outras coisas que podem acontecer. Você pode fazer exames laboratoriais e eles podem ser inespecíficos. E aí isso pode causar um certo desespero. Mas, se ele vier com a leucocitose, com o desvio para a esquerda, ou seja, tiver os leucócitos com números aumentados, isso pode ser um forte indicativo para a inflamação. E aí você já pode ter mais uma fonte para suspeitar de diverticulite. Outra coisa comum são as fístulas. O que são as fístulas? Elas são pontes, mas são pontes que não deveriam acontecer. Elas vão conectar duas estruturas que não deveriam ser conectadas na anatomia perfeita, né, digamos assim. E a diverticulite ela é a principal causa de fístula colovesical, que é entre o cólon e a bexiga. Ou seja, a pessoa ela pode estar urinando e sair fezes. Ou, sei lá, sair conteúdo fecaloide pela bexiga, pela uretra da pessoa. Então é bem complicado porque pode causar muitas outras infecções em locais que não seriam acometidos pela diverticulite, digamos assim. Outra classificação, na verdade a primeira classificação que a gente está falando e a mais importante dessa aula, vai ser a classificação de Himt, que vai ter 4 estágios. O primeiro estágio vai ter um abscesso pericólico confinado, o segundo vai ter um grande abscesso na pelve, o terceiro, né, aí agora já começa a ficar mais complicado, mais perigoso. Pode ser a ruptura de um abscesso pélvico ou pericólico com peritonite generalizada. E a quarta já é peritonite fecal, ou seja, tem fezes na cavidade abdominal. Aqui a gente está mostrando os abscessos, um abscesso confinado e pequeno, né? Então seria o estágio 1. E aqui é um grande abscesso na pelve se estendendo, que no caso vai causar bastante incômodo e vai ser um pouco daquela massa palpável que eu mencionei anteriormente nas manifestações clínicas. Aqui são sinais da peritonite, ó. Peritonite purulenta, que vai ter pus, liberação gasosa, saída de líquido. E o quarto estágio, mais preocupante, que vai ser a saída de fezes, né? Vai ter fezes ali na cavidade abdominal, vai infectar toda a região, vai ter fezes ao redor das outras vísceras, ao redor dos outros órgãos que são importantes. Diagnóstico. O exame padrão ouro para diagnosticar a diverticulite vai ser a tomografia computadorizada com contraste. Por quê? Porque através da tomografia computadorizada por contraste, você consegue ver se tem infecção, você consegue ver a distensão, você consegue ver a espessura que está aquela víscera, quanto ela aumentou, se ela já foi afetada por infecção ou não. A gente também pode dizer que ela não serve só para o diagnóstico, ela também serve para o tratamento, porque em questões de estágio 1 e 2 de Himt, você vai ver que a tomografia ela pode guiar uma drenagem percutânea de abscesso, por exemplo. Já a endoscopia a gente não vai indicar. Por quê? Porque é um exame que nem vai chegar tão bem no colo e pode causar perfuração e extravasamento de material, que é o que a gente não quer. A gente não quer que ali seja contaminado por uma peritonite. A gente não quer nós mesmos causarmos a piora de um paciente. Antes da tomografia ser utilizada, a gente usava muito enema de bário. E o que é esse enema de bário? Ele é como se fosse um raio-x, que também vai usar um produto químico ali. E se esse produto químico ele sair da cavidade abdominal quando houver perfuração, você vai infectar muito mais, né? Vai ter fezes ali, ainda vai ter o produto químico entrando em contato com as vísceras. Então não seria interessante. E outra coisa, ele é muito superficial, então ele só mostra a parte superficial das vísceras e ele não pode ser usado em caso de perfuração, então ele é muito limitado. Então, quando surgiu a tomografia computadorizada, ela já foi considerada um exame de primeira escolha, porque o enema de bário era muito limitado. Na fase aguda, a gente vai evitar o enema opaco, que é um raio-x que a gente vai usar contraste, que ele é muito bom para ver o intestino grosso, mas como ele vai inserir contraste e ele também vai inserir materiais ali, pode ser que aconteça uma ruptura, né? Pode ser que aconteça um extravasamento, uma contaminação da cavidade por perfuração, né?
E a colonoscopia da mesma forma. Se está na fase aguda, você não vai inserir um corpo estranho naquele local, porque você pode acabar causando perfuração e essa perfuração causando ainda mais problemas ao paciente. Tratamento. Na diverticulite não complicada, ou seja, quando não faz fístula, quando não faz abscesso, quando não faz peritonite, você faz uma antibiótico terapia que vai ter cobertura contra grãos negativos e também contra anaeróbicos. E aí, normalmente usam ceftriaxona e metronidazol. Vai fazer uma indicação de uma dieta mais rica em hidratação e fibras. E a indicação vai ser de colonoscopia de 4 a 6 semanas depois do término do antibiótico. Aí, tudo bem. Terminou. Esse vai ser a primeira escolha de tratamento. Aí a pessoa teve outra crise de diverticulite. Você faz isso de novo. Antibiótico terapia, com cobertura gram-negativa e anaeróbicos. Faz uma indicação de uma dieta com mais hidratação e incluindo mais fibras. E colonoscopia de 4 a 6 semanas depois. Se a pessoa tiver outro caso de diverticulite, você já vai recomendar que ela faça uma cirurgia. E aí, qual vai ser a cirurgia? Vai ser uma colectomia segmentar, vai tirar toda a porção do cólon que tiver divertículos e vai fazer uma anastomose primária, né, da parte do cólon que restou com o reto. E aí, na diverticulite complicada, a gente vai ter outras formas de manejar, né? No abscesso, a gente vai realizar uma drenagem percutânea, que vai ser guiada por tomografia computadorizada, vai fazer antibiótico terapia e de 4 a 6 semanas depois aquela pessoa vai fazer uma colonoscopia para poder avaliar se tem neoplasia ali ou não, para poder conseguir descartar. E depois, né, a gente vai ter o tratamento para fístula, né, que já é outra condição. E a fístula você vai fazer antibiótico terapia também, com aquela mesma cobertura que eu falei, grãos negativos e anaeróbicos. E depois de 4 a 6 semanas, uma colonoscopia, sempre para avaliar se existe ou não a chance daquele tecido ser cancerígeno. E a correção da fístula, né? Ou seja, aquela comunicação entre o cólon e a bexiga que havia, que não deveria existir, aí ela vai ser retirada. Já quando há peritonite, né, que são esses dois casos, a peritonite purulenta e a peritonite fecal, como eu falei, vai ter fezes naquela cavidade abdominal, ela vai ser tratada com cirurgia de Hartmann. Qual é a cirurgia de Hartmann? Vai ser realizada uma colectomia, vai ser retirada a parte do cólon que tem aquele divertículo, mas lembrando que nessa cirurgia de Hartmann, ela só vai ser utilizada em caso que houver peritonite, ou seja, aquela região está extremamente infectada. Ou seja, vai ser lavado extensivamente, cansativamente, você vai lavar várias vezes com soro para retirar todos aqueles micro-organismos que estão ali naquelas vísceras, naquela cavidade abdominal. E aí vai fazer a retirada desse cólon, né? Uma retirada de uma parte do cólon, da parte afetada. E vai ficar uma parte do reto que você vai sepultar. O que é sepultar? Vai suturar essa parte e deixar ela ali reservada no paciente mesmo, né? E a parte que ficou do cólon, você vai colocar uma bolsa de colostomia. Ou seja, o trânsito intestinal ele vai estar sendo feito através da bolsa de colostomia. De 4 a 6 semanas depois que você tiver feito essa cirurgia, o paciente vai retornar e você vai retirar essa bolsa de colostomia e vai fazer uma anastomose da parte do reto que tinha sido sepultado com o cólon que restou. Por que essa anastomose é feita depois? Essa anastomose é uma anastomose secundária e ela vai ser realizada depois porque aquele local ele estava extremamente infectado e aquela parte do cólon ela estava extremamente edemasiada. Se você fizesse uma sutura naquele local, quando o cólon ele voltasse ao diâmetro normal, aquela sutura ficaria folgada. Então, poderia acontecer que com a pressão do trânsito intestinal, aquilo soltasse e fosse mais fezes para a cavidade abdominal. Ou seja, se o paciente já não tivesse uma peritonite, você mesmo poderia causar uma outra peritonite, uma outra infecção naquele paciente. Então, essa anastomose secundária é como se fosse uma forma de prevenir que aconteçam casos mais graves. E essa cirurgia de Hartmann, que é feita nos casos de peritonite fecal e purulenta, principalmente. Essas são as minhas referências, eu usei principalmente o Netter, o Muri e, com certeza, o Silverton. E é isso. Muito obrigada pela atenção e por verem a aula até aqui.